Bom dia, povos e povas. Já já a gente começa a nossa aula, tá? Dá tempo de vocês comerem aí uma pizza do sábado. Nem pizza do sábado teve, foi recebida do sábado. Ô tio, Oi, o mês já tá passando, a gente já tá quase no final do ano. Pra mim. isso é verdade. Você tá com a Isso é cara de verdade. sono, Quem de quem eu? não dormiu com o bebê. Tô, Imagina, tio. mas é assim mesmo. Depois acostuma. E também depois ele para de acordar durante a noite, né? É, pega a rotina. Hum.
Vamos lá, começar a nossa aula. Deixa eu fazer só a chamada aqui. Colocar, adicionar os dias. Voltei pra aula. Que foi? Eu falei que eu voltei porque eu tava mexendo no celular por enquanto que não tinha. Ah, tá. Peraí. Eu não tenho uma chamada aqui nova, deixa eu... Ana Beatriz Menezes. Ana Beatriz Menezes. Última chamada, Ana Beatriz Menezes. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Beatriz Rodrigues, não. Certo. Fabrício. Fabrício. Gabriel. Giovana. E sempre com a cabeça erguida. João Guilherme. João Guilherme. Presente. João Pedro. Ontem o Gabriel Belo botou presente. Beleza, eu vi. João Pedro. João Pedro. Tô achando muito estranho não ter vindo esses dias. João Pedro não está. Muito estranho. Entendeu? José Alves. José Alves. José Alves também não está. Júlia. Júlia. Leonardo. Leonardo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Maria Clara. Maria Clara. Maria Helena. Maria Vitória. Ok. Nicole. Nicole. Pedro. 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 Também não tá. Rosane. Sara. Ótimo. Ei, meu bichinho. Vamos lá, né? Vou pedir os diários aqui a Luciano. Luciano, bom dia. Bom, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o planejamento das aulas.
Na próxima semana, de 14 a 18, nós teremos a nossa prova, nossa segunda prova. Quem é que vai fazer paralela hoje? Não sei se é hoje, não sei se é outro dia aí. Algum de vocês vai fazer a paralela? Eu, eu vou fazer a de ciência só Ah, tá. porque entrou no dia eu não tava conseguindo estaciar com a senha. Muita gente não conseguiu entrar com a senha de ciência. Entendi. Mas de geografia ninguém vai fazer, não? Não. Graças a Deus, eu fiquei com 8 nessa prova. 8 e 4 foi 8 e 7. Isso aí. Pronto, eu vou estar com vocês hoje. Eu não sei se é hoje, se é amanhã. A gente vai ter lá as paralelas, né? É capaz de alguém de ter que fazer paralelo e não quer dizer, porque às vezes dá vergonha, realmente. Eu não tenho mais vergonha porque eu sei que a pessoa pode errar, então, né? Uhum. E aí vocês, na próxima semana, vocês vão fazer a segunda prova, né? Essa prova vai ter 3 conteúdos só. Só? 3 capítulos do livro, né? Só? Porque a gente trabalhou bastante coisa ali na primeira unidade. E aí, a partir do próximo semestre, quando vocês voltarem das férias, quando a gente voltar das férias, a gente já vai para um novo âmbito aí de análise. Deixa eu só abrir com Deixa eu vocês. te fazer uma pergunta. O que Passa. facilita muito para mim é estudar. É sempre você. Eu vou pedir para os outros professores na hora que for passar o assunto. Eles passarem, tipo, que o. Qual o nome? A página que tá esse assunto, sabe? Legal. Ah, Sabe a sim, página? a gente entra apenas nessa prova com espaço rural do capítulo 11. Aí vamos lá, deixa eu editar isso aqui então, já que vocês querem as páginas. Deixa eu abrir um novo notepad. Origem do povo brasileiro. Vou pegar as páginas aqui. Desculpa aí o trabalho, mas é porque eu acho bem mais fácil pra eu estudar na hora. 90. Dinâmica populacional. 97. Indicadores. Indicadores 106. E a gente só entra em espaço agropecuário, na página 120. A gente voltar, né, das férias, a gente vai lá e termina essa unidade aí de indústria, espaço urbano, tal e tal e tal e tal. E aí depois a gente vai para infraestrutura. A gente fala sobre rede de transporte e comunicação, rede de energia. E aí depois a gente começa a falar das regiões. A gente começa pela Centro-Sul. A gente fala sobre as regiões geoeconômicas, né, que a gente aprendeu. E aí depois a gente passa para uma análise do Nordeste e tal e tal, né? E aí assim a gente termina um ano, porque nesse ano, no caso do 7º ano, a gente só estuda Brasil, né? Eu já tinha falado isso para vocês. Então, assim, a prova tá fácil, né? A prova não tem muitos conteúdos, então é uma prova bem tranquila. Vocês puderam ver pelo simulado que foi de boas, né? A gente fez a correção de simulado e vocês viram que é um simulado bem tranquilo. Mas aí a gente vai revisar nessas 2 aulas de hoje, a gente revisa principalmente conceitos demográficos, que é um assunto que eu vi que vocês têm bastante dificuldade.
Então, assim, nessa primeira aula, nessa primeira meia hora, a gente vai, tirou 2,4, a gente vai fazer uma revisão tanto quanto mais geral e depois a gente faz uma revisão mais específica, certo? Vou pegar alguns links para vocês aqui rapidinho. Eu tinha só uma pergunta, só para botar aqui no caderno. Esses assuntos são do simulado, né? Certo? Sim, não, esses assuntos são da prova, né? A prova vem antes do simulado? Como é que é? A gente já fez o simulado Sim, e agora a gente vai fazer a prova. sim. Gente, eu tô esquecida das coisas. Queria que vocês analisassem primeiramente essa notícia aqui. Vamos analisar algumas notícias para a gente. Mandei o link aí, vocês vão acessar, vocês vão ler a notícia e dizer o que acham, dizer o que entenderam aí da notícia. Fazer o que com isso? Vocês vão abrir a notícia, ler a notícia, analisar o indicador sociodemográfico e dizer o que vocês acharam da notícia, o que vocês entenderam, né? Aqui, o meu também tá. Meu filho, até aqui é a mesma coisa, viu? E já, olha, deixa eu só escrever aqui o negócio do assunto. Depois que a gente lê essa notícia, a gente vai ler essa que está aí no chat também. Dá um tempinho aí para vocês lerem. Pronto, acabei. Vamos pra cá. Olha. Brincar banheiro da poxa, minha mãe. Pronto.
vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos nós. Vou abrir aqui a tela. Tira. Terminei de copiar agora. Vou olhar Copiar o quê, menina? os assuntos. Senão eu esqueço e acabo estudando. Mas o roteiro ia estar na plataforma. Para que você ia copiar, menina? Porque eu peguei as páginas. Bora lá. Vamos lá, né? O título dessa notícia, ela vai nos dizer muita coisa já, né? Pandemia reduz a expectativa de vida dos brasileiros em 2 anos, aponta estudo. Ou seja, os brasileiros, por conta da pandemia, estão vivendo 2 anos a menos. Beleza? E aí nós temos aí o país retoma ao patamar de 2013, queda de 72%, mais forte que os Estados Unidos, né? E aí eu queria que vocês, já de início, tentassem imaginar e tentassem me dizer por que vocês acham que a expectativa de vida reduz por conta da pandemia? O que vocês me dizem aí? Gente, hoje é um dia de revisão, é um dia muito importante. Se vocês ficarem dormindo aí ou jogando Free Fire, vocês vão se ferrar na prova. Se já se dá mal, a pessoa já se dá mal no simulado. Imagine se juntar a prova e o simulado, se a pessoa se der mal dos dois, dá nem a média. Então, a Maria disse aqui, né? Porque tem muita gente morrendo pela pandemia. Exatamente, né? Se você pegar uma... Como é que funciona o indicador de expectativa de vida? Só para vocês poderem aí... E além de ter muita gente morrendo, também porque, tipo, as pessoas hoje em dia, na verdade, os adultos não estão, tipo, que estão engravidando menos eu acho, né, minha opinião sobre isso, estão engravidando menos porque com medo do Covid e tal. Não sei se é isso que... Certo, vamos lá. Aqui nós temos o nome e a idade que morreu. Funciona assim, expectativa de vida, tá? A Maria morreu com 70 anos, o José morreu com 80, o João, quer dizer, o José morreu com 73, o Pedro morreu com 60 e o Carlos morreu com 43 anos, beleza? Como é que é calculada a expectativa de vida? Você pega uma média dessas idades aqui. Então, nesse momento, nesse cálculo aqui, nós temos a expectativa de vida de 65 anos. Conseguiram compreender como é que funciona? A expectativa de vida do brasileiro, a gente vai conseguir ver aqui agora, né? Distrito Federal, papapá. Ó, a pesquisa, a redução da expectativa de vida do brasileiro de 2020 após Covid-19, publicada em versão preliminar, sem revisão dos especialistas, observou o impacto na pandemia na expectativa de vida do nascimento aos 65 anos, já que os idosos são maiores vítimas da Covid-19. Isso aí ele está dizendo que observou só até a galera dos 65 anos. E aí, papapá. Ele não diz aqui o número, velho. É mole um negócio desse.
Ah. A queda na expectativa de vida. Mas não fala. Pronto. Aqui ele fala, né? Santa Catarina, podemos citar por estado, então. Santa Catarina, 78 anos e Roraima, 69 anos. Então, por exemplo, se a gente pegar o estado de Roraima, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. No estado de Roraima, a gente tem 69 anos de idade, né, da expectativa de vida. O que acontece com o Brasil na pandemia? Muita gente morre mais cedo, beleza? A Maria, a outra Maria, ao invés de morrer com 70 anos, morreu com 50. O João, ao invés de morrer com 80 anos, morreu com 64. Essas pessoas, elas foram morrendo de formas mais catastróficas, né? E aí você reduz a expectativa de vida, né? Você tem uma menor taxa de expectativa de vida. Segundo a notícia, o Brasil ele desce ao patamar de 2013. Ou seja, nós temos aí um decréscimo, uma regressão de 7 anos em relação à expectativa de vida, né? E aí a gente consegue entender um pouquinho como funciona esse indicador. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida ainda sobre expectativa de vida ou se eu posso passar para um outro indicador. Por mim, pode passar para outro. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, se tiver dúvida. João Guilherme, prof, eu não consigo me desmutar. Ah, esses são a onda. Vamos lá, né? Próximo indicador. PIB, né? Quem lembra o que é PIB? Eu não lembro não, que é PIB. É uma sigla, né? Produto Interno Bruto. Né? Produto Interno Bruto. O que isso significa? Dinheiro. Né? A quantidade de É a soma de riqueza. todos os bens. Exato, é a soma de tudo aquilo que foi acumulado no Brasil naquele período, né? E aí a gente tem o PIB, isso aí é uma notícia que está aí da recente, né? O PIB ele cresce aqui 7,7%, ou seja, a gente aumentou em dinheiro 7,7% no terceiro trimestre. Eles fazem isso para evitar dupla contagem. Desculpa, Ô, não entendi. professor, o PIB também pode ser considerado, tipo assim, financeiramente. Como é que fala? Tá bom, vou buscar a melhor maneira de falar. Certo. Ai, meu Deus, eu também tô na cabeça, só que eu esqueço. Vamos lá, gente. O PIB. Professor, então, eu tô falando que, tipo, eles fazem isso, eles medem os bens e os serviços finais para evitar a dupla contagem? Olha, é porque meu filho tá chorando muito e não consigo escutar bem você. Deixa eu aumentar aqui o volume. Oi. O PIB seria o financeiro do Brasil. Não só do Brasil, mas o PIB do Brasil seria o financeiro do Brasil. No caso, seria isso. Pronto. Vamos lá. O PIB é o dinheiro, aquilo que é acumulado pelo Brasil, né? Aquilo que é acumulado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, durante o ano de 2020, o Brasil acumulou 3 trilhões de reais, assim, vamos supor, né? Esse acúmulo vem de quê? De impostos, de exportação, de trabalho, da questão do trabalho, da questão da valorização da moeda, de várias outras questões. E aí o PIB, ele aumenta, né? O PIB é basicamente o dinheiro. E a gente tem o PIB per capita, que é você pegar esse dinheiro e dividir pela quantidade de pessoas. Que a gente já discutiu aqui, que o PIB per capita não reflete
a realidade do brasileiro, porque teve um ano aí que a gente viu até que disse que o brasileiro ganhou 29 mil reais no ano, pelo PIB per capita. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que grande parte dos brasileiros recebeu muito menos do que isso. E E a gente tem outros que receberam muito mais. Exatamente. A gente entrou na concentração de renda, que já é um outro índice. Vocês lembram qual é o índice que mede a concentração de renda? Começa com G. Índice de Gente, Gini, índice de Gini. Exatamente. É um índice que mede lá a concentração de renda. E aqui no caso a gente vai ver justamente a notícia do G1, né? PIB do Brasil cresce 7,7% no terceiro trimestre, mas não elimina perdas com a pandemia, né? Com o resultado, a economia ainda se encontra no mesmo patamar de 2017, com uma queda acumulada de 5% de janeiro a setembro. Destaque de recuperação foi a indústria de transformação. E aí tem aqui o asfalto, o produto interno bruto cresceu 7,7% na comparação, maior variação desde o início da série de 1996, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas provocadas pela pandemia. Com o resultado, a economia do país se encontra no mesmo patamar de 2017, com a perda acumulada de 5% de janeiro a setembro. Quando ele fala mesmo patamar de 2017, é que ele fala que o Brasil ele cresceu a mesma coisa de 2017, ou seja, ela está crescendo cada vez mais, né? E aí, eu queria que vocês tentassem adivinhar, a gente não está falando, né, sobre isso, mas eu queria que vocês tentassem adivinhar qual foi o país que mais cresceu o seu PIB desde o início aí da pandemia. Vamos ver se vocês... caraca, ele não sei. Qual foi o país? Qual vocês acham que foi o país? Você sabe que o vírus, né, ele veio de um lugar, ele Eu começou... acho que aumentou o PIB dos Estados Unidos. Não sei o Será? porquê. Vamos, diga Eu outro acho que país é porque o aí. dólar aumentou, né, professor? Aí, sei lá. Quem é que chuta aí? Ah, professor. Ah, Olha, nessa pandemia, China, Maria, isso aí. A China. Por isso que o pessoal dos Estados Unidos fica doido dizendo que o vírus é chinês, né? Para tentar responsabilizar a China pelo vírus, porque a China tem crescido muito nessa pandemia, né? mas foi a China própria que. Não foi a própria China, mas foi um mosquito, foi um morcego lá da China. Que, Então, que, assim, que eles o vírus começaram. ele Eles comem começou tudo, lá, né, né? professor? É porque tem muita gente que diz que esse vírus ele foi criado, né? Que ele foi disseminado propositalmente. Muita gente diz Não isso. foi tipo assim, eu não acho que foi criado por humano. Eu não duvido de nada, né? Mas vamos Mas, lá. Aqui nós temos a variação trimestral do PIB, né? Brasileiro. Você pode perceber que existe essa variação, né? Negativa e positiva. Quando a gente tem um PIB negativo, é porque o Brasil ele acumulou menos do que acumulou da vez passada, no estudo passado, né? Por exemplo, nesse estudo eu acumulei 3 trilhões. Aí no cara, próximo isso tá rico. estudo eu estou com 2,8 trilhões, ou seja, eu perdi dinheiro, então eu estou com PIB negativo. Né? Percebo a drástica redução no segundo trimestre de 2020, uma das piores da história, né? Menos 9,6%. A gente sabe que no segundo trimestre, né, de 2020, a gente teve o auge ali da pandemia, que foi quando justamente a pandemia estourou, né? Vocês devem lembrar que foi em abril de 2020, ou foi em março, que as Ô, escolas começaram professor, a fechar, que tudo começou a fechar. Liga aí, João.
Desculpa te interromper, mas a única coisa que eu me lembro que começou o Covid foi por causa do feriado. Também que depois do feriado que começou esse negócio de Covid. Se não fosse feriado, eu não sabia, não. É, né? E aí a gente tem uma recuperação rápida, né? Pá, terceiro trimestre. E aí ele até explica aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Quem pode ler para mim esse trecho aqui? Pode ler, João. Posso sim. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Serve para medir a evolução da economia. 2 trimestres seguidos de queda do nível de atividade, registrado no primeiro e segundo trimestre deste ano, representam uma recessão técnica que foi superada de acordo com os números do IBGE. Quando a gente fala sobre recessão técnica, a gente fala principalmente sobre um hiato, né? Um período de vazio entre esses estudos. E aí nós temos aqui, né, os principais destaques do PIB, ou seja, quais foram os setores que acumularam mais dinheiro, né? E aí nós temos a agropecuária, que a gente já aprendeu o que é, né? A indústria extrativa, né? Extração de madeira, extração de borracha, indústria de transformação, a indústria que transforma os produtos, né, em produtos industrializados, né? A que transforma o trigo em macarrão, né? A construção civil, né? Os serviços cresceram bastante também. Os serviços os serviços de entrega, os serviços de farmácia, os serviços de delivery, os serviços de restaurante, os serviços de aulas online, né? A gente sabe que muita coisa progrediu muito nessa pandemia, né? Muita coisa avançou bastante. Há um exemplo disso, o delivery. O delivery nunca foi da maneira que é hoje, né? Hoje qualquer loja está entregando, qualquer loja está oferecendo delivery, muitas vezes com propagandas mais agressivas, né? Com frete grátis e tal e tal. Os serviços de entrega das transportadoras está também muito mais avançado. Eu me lembro que eu comprei meu notebook na sexta, nas Americanas, comprei na sexta à noite, à tarde, na segunda-feira, meio-dia, ele chegou em casa. Então, realmente uma entrega extremamente rápida, né? Porque priorizavam o envio de notebooks e equipamentos de computação, justamente porque a gente estava iniciando a pandemia e, obviamente, precisaria trabalhar em home office. Então, as americanas elas adotaram essa estratégia, e não só elas, né? Tem um upgrade, né, professor? É isso aí, um upgrade. Aí nós temos o comércio, o consumo das famílias. O que é o consumo das famílias? Eu dou o dinheiro para a família através de renda, através de auxílio emergencial, e a família vai lá e compra uma TV, compra uma geladeira, alguma coisa que está faltando, faz uma feira maior do que fazia antes, né? Então, isso aí é o consumo da família. O consumo do governo, os investimentos, a exportação e a importação. Né? Então, aqui, basicamente, são as variações aí. Aqui nós temos os três setores da economia, né? Vocês devem lembrar dos setores, eu acho que isso é uma aula até de ensino fundamental 1. O agronegócio é o primeiro setor, a indústria é o segundo setor e os serviços são o terceiro setor. Percebam que o setor da indústria aumentou bastante, né? A indústria cresceu bastante. Serviços, tipo assim, esse serviço no caso seria como se fosse negócio de mercado, né? Serviços é qualquer coisa relacionada Trabalho. a serviência, não que o auxiliar de produção lá da fábrica ele também está trabalhando, mas qualquer ato de serviço entra nesse terceiro setor. O advogado é um servidor, né? Ele vende o seu trabalho, ele vende o seu serviço. O pedreiro, o encanador, o cobrador de ônibus, o motorista de ônibus, o médico, o professor, né? O diretor de uma escola, né? O coordenador de uma escola, o secretário de uma escola. Todos esses pessoal aí, eles prestam serviços à sociedade. Serviços de educação, serviços de consultoria, serviços de apoio, serviços de saúde, né? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, tudo isso entra para o terceiro setor.
que entra para o segundo? Todo mundo que trabalha na indústria. É possível que eu tenha um funcionário do terceiro setor no segundo, por exemplo? Claro, o segurança da fábrica. Ele está prestando um serviço para a fábrica, mas ele não está diretamente ligado a essa fábrica, né? Então, ele tem uma coisa que a gente chama de divisão territorial do trabalho e divisão social do trabalho. Isso aí é assunto de sexto ano. Na divisão territorial, ele se encontra no segundo setor, mas divisão social, ele se encontra no terceiro, né? Um enfermeiro, um técnico de enfermagem que estiver numa fábrica, por exemplo, vocês sabem, né, que tem técnico de segurança do trabalho, né? Então, ele vai prestar um serviço. Qual é o serviço? O serviço de proteger as pessoas, de fazer análises de risco trabalhista, né? Só que ele não vai estar diretamente ligado à produção da indústria. Quem vai estar ligado diretamente à produção da indústria? O próprio auxiliar de produção, o chefe de produção, supervisor de produção, né? As pessoas que de fato estão ali com a mão na massa, fazendo, transformando as coisas, criando, etc, etc. E todo mundo do primeiro setor é agropecuária, todo mundo que está ligado aí à questão de criação de animais ou de plantação, né? Pode existir alguém do terceiro setor, do setor de serviços, dentro da agropecuária também, né? De repente nós temos uma escolta armada numa fazenda, né? Um grupo de seguranças armados que protege uma determinada fazenda. Prestadores de serviços, funcionários do terceiro setor da economia, só que eles estão territorialmente no primeiro setor da economia. Eles só se fizeram se deslocar, né? É porque às vezes a gente associa muito que o setor de serviços ele é exclusivamente fruto das áreas urbanas, das cidades, né? A gente associa muito, é o garçom, é o feirante, mas a gente não sabe, não percebe que existem pessoas do terceiro setor nos outros setores, né? Respondida a dúvida, João? Respondeu. Então, vamos agora para o último indicador antes que a gente vá para a revisão em exercício, né? Isso aqui, primeiro eu queria que vocês me dissessem o nome desse gráfico aí. Essa é fácil. Pode repetir, professor, não estou muito bem, não. Queria que vocês me dissessem o nome desse gráfico. O nome desse Não é o que está no título. O que é esse gráfico aí? Esse gráfico é o quê? O quê? Caraca. Gráfico. Aí teve isso na prova, se não me engano. Não sei. No caderno de questões nós tivemos. Aqui. E agora eu fiquei em dúvida. Dá um branco, velho. Gente, o nome disso aí é estrutura etária ou pirâmide etária. Isso. Ah, é a pirâmide o quê? Etária. Etário vem de idade. Eu Etária. tava com essa palavra na minha boca. Estrutura etária ou pirâmide etária. Eu ia falar estrutura. Beleza? Eu sei que esse assunto é um pouquinho complexo. E é por isso que eu estou retomando tanto nele, né? Mas aí eu acho que dá para aprender um pouquinho mais aí cada vez que eu retomo. Essa pirâmide etária, minha gente, o que que ela nos diz aí? O que que ela representa? O que que uma pirâmide etária diz para a gente, em geral? Vou abrir o histórico aqui. Percebi que vocês não sabem. Eu vou precisar que cada pessoa leia um parágrafo aqui. Esse aqui é um site do IBGE, está explicando justamente o que é uma pirâmide etária. Isso aí, Maria. Fala sobre a distribuição de sexo e idade, né? E aí, vamos lá. A pirâmide etária serve para nos fornecer informações importantes sobre a natalidade, idade média da população, longevidade, entre outros temas.
E aí a gente fala aqui, no caso, sobre algumas características da pirâmide etária, né? O envelhecimento da população, que os homens eles são mais jovens. Então, quando a gente vem aqui para a pirâmide etária, a gente vai perceber que a gente tem uma escala de idade, né, onde meu mouse está passando aqui, que começa de 0 a 4 anos e vai até mais de 100 anos. Não sei se vocês estão percebendo aí na tela. Nós temos a quantidade absoluta de pessoas em cada grupo de idade, né? De um lado e de outro. De um lado, nós temos os homens, e do outro lado, nós temos as mulheres. Geralmente, esse gráfico ele é azul e rosa. Mas, né, o IBGE, o site do IBGE, às vezes, traz azul e laranja. Mas aí isso não importa, né? A gente consegue perceber claramente que trata-se de homens e de mulheres porque tem a legenda embaixo, né? Uma cor são homens e outra cor são mulheres. E essas barrinhas aqui, que é a parte mais visualizável, a parte que a gente vê de cara, ela vai trazer justamente a representatividade de cada população, né? Se eu tenho, por exemplo, 213, 2, 3, 4, 5, 6 milhões de habitantes, e aí eu tenho 10 mil pessoas que têm, por exemplo, entre 20 e 24 anos de idade, é um exemplo, tá, gente? Quantos por cento esses 10 mil são desses 213? Aí a gente vem aqui, faz uma continha rápida e descobre. Não descobre nada, né? Porque, assim. E descobre dessas 100 mil pessoas entre idade de 20 a 24 anos que nós temos 0,05% desse pessoal aí. Então, 100 mil jovens de 20 a 24 anos são equivalentes a 0,05% da população brasileira, ou seja, dessa população total. O que mostra a pirâmide etária, deixa eu ver quem foi que falou comigo aqui. É o que, não? Que é isso? Ah, não sei o que não, depois eu olho. Ah, tá. Então, o que mostra a pirâmide etária é que a distribuição, a representatividade, né, dessas pessoas. Por exemplo, quantos homens de 0 a 4 anos de idade nós temos no Brasil em 2010? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam as aulas de nomenclatura de números com o professor Cássio. É esse número aqui. E aí, gente? Ah, certo. Quer que eu repita a pergunta, né? Vamos lá. Quantos homens de 0 a 4 anos de idade nós temos? Quem pode me dizer como se chama esse número aí que vocês estão vendo? Com 7, com 16 e com 987. Só para vocês darem uma treinadazinha aí nos conteúdos de matemática. Deixa eu estar tomando nesse carro. Bora lá? Não acredito, gente, que vocês não sabem. Me recuso a acreditar. Não tô assim pra falar, minha voz tá rouca, minha voz tá tão rouca. Ai, Né? tá tão rouca. Gente, 6 números depois do 7. Significa dizer que aqui a gente está na casa dos milhões. 7.016.987 homens
de 0 a 4 anos de idade nós temos no Brasil em 2010. Isso significa dizer que depois de 11 anos, eles já estão aí com 15 anos, então eles já estão aqui nessa faixa. Eles subiram, né? Na pirâmide. E aqui nós temos homens com mais de 100 anos, 7.247 apenas, né? É menos da metade do que a quantidade de mulheres com mais de 100 anos. Né? Menos da metade do que a quantidade de mulheres com a mesma idade. Daí a gente já consegue perceber um pouquinho, né, que a quantidade de mulheres ela é maior do que a quantidade de homens. Percebam, né? 95 a 99 anos, 31 mil para homens e 66 mil para mulheres. O que o povo tá falando aqui no chat? Foi, o que foi? Entrou gente nova, tio. Quem é? Henrique? Continuar a aula aqui mais melhor. Ó, de 85 a 89 anos, nós temos 310.759 homens e 508.724 mulheres. Então, a gente vai perceber aqui, por exemplo, que as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens. Por quê? Como é que eu percebi isso? Como foi que eu percebi que as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens só olhando no gráfico? Quem me responde? Vou perguntar de novo, para ver se vocês entendem a pergunta. Por que que eu descobri que as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens só olhando o gráfico? Como foi que eu percebi isso? Por causa da porcentagem? Também. Mas explique melhor, que porcentagem? O cara da porcentagem é muito vago. Explica um pouquinho melhor. O que é que está se passando pela sua cabecinha aí? Deixa eu pensar mais um pouco. Pensa aí. O João falou porcentagem, né? Aqui nós já temos, a gente já começa, se a gente for comparar uma porcentagem com a outra, a gente já começa a ver diferença, né? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,3, 0,8. Então, é só completar a resposta do João aí. Que eles têm elastimento da população, algo do tipo. Desculpa, pode repetir? E elas têm mais, tipo assim, não vamos dizer que é população, mas a suposta porcentagem maior. Na verdade, não é suposta e não é, vamos dizer, é isso mesmo, né? A gente consegue perceber que as mulheres, que a gente tem mais mulheres do que os homens e que as mulheres vivem mais do que os homens, porque o percentual das últimas idades, quais são as últimas idades? Essas aqui, ó, sempre está maior para as mulheres. Isso significa dizer que as mulheres vivem mais, né? Porque se o cara não chegou a 95 anos é porque ele morreu antes, né? E aí nós temos 1,2 para o lado dos homens e 1,4 para o lado das mulheres, 0,9 para o lado dos homens e 1,1 para o lado das mulheres, e por aí vai. E na quantidade, a gente percebe que a quantidade também aumenta, de forma que quando os percentuais estão iguais, aqui lá em cima, porque o número é muito baixo, mesmo assim nós temos, em média, o dobro de mulheres de acordo com cada grupo de idade, né? Temos pessoas com mais de 100 anos. Homens nós temos 7 mil e mulheres nós temos 16.
De 95 a 99, nós temos 31 mil para os homens e 66 para as mulheres. Então, a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber várias coisas numa pirâmide etária. Por exemplo, vamos para outro exemplo. Qual é o grupo aí que vocês acham, o grupo de idade, que possui mais pessoas? Não estou falando de uma linha só, estou falando de um grupo de pessoas, um grupo de idades, digamos assim. Tudo no visual vocês conseguem responder. Qual o grupo de idade que a gente percebe aí nessa pirâmide etária, né? O grupo de idades, né? Não só uma linha assim, mas mais de uma linha, que a gente percebe, consegue perceber que é mais numeroso. Uma faixa etária de idade É, uma faixa etária de idade, isso. seria de 10 a 14 anos? Não é só uma linha, mas começa por aí. Seria de 10 a 14 anos até 30 a 34 anos. Isso aí, isso aí. Então, de 10 anos de idade a 34 anos de idade, nós temos a maioria, né? O grupo mais representativo, né? A maioria da população, o grupo mais volumoso da população. São as pessoas dessa idade. Então, nós temos mais pessoas entre 10 a 34 anos vivas aqui no Brasil do que das outras idades. A gente encontra menos pessoas nessas outras idades. Isso nos mostra, né, principalmente partindo do pressuposto de que essa pirâmide etária tem 11 anos de idade, essa pirâmide etária tem 11 anos de idade. Então, todos esses grupos, né, eles estão ali nesse patamar de 11 anos a mais. Nós estamos em 2021 e essa pirâmide foi construída em 2010. Isso significa dizer que hoje a maior parte da população está entre 11 anos de idade e 44 anos de idade, 45 anos de idade. Justamente por conta desse deslocamento. E a gente consegue perceber isso quando a gente compara 2000 com 2010. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se a internet ajuda. Pronto. 2000 a gente tinha uma grande representatividade, e aí vocês conseguem perceber isso claramente, nas crianças, pelo menos até os 24 anos, mas já desde os 0 anos. Percebem isso? Já é uma pirâmide bem triangular, né? Onde sua base é maior. 0 a 4 anos, nós temos 4,9 de um lado e 4,7 do outro. Nós temos até mais meninos em comparação com as meninas, né? E aí nós temos o quê? 10 anos de diferença e a gente tem o deslocamento, né? A tendência é que cada vez mais a gente tenha esse deslocamento. Mas beleza, esse deslocamento ele vai acontecer, a pirâmide vai ficar gordinha, gordinha, gordinha e vai chegar o momento lá para 2030, 2040, 2050, que se a população continuar vivendo muito, nós vamos ter uma população velha, né? Porque essa galera vai completar 30, 40, 50, 60 anos, né? Só que aí deveria haver uma reposição. Só que a gente percebe que não está acontecendo essa reposição, né? Por conta da base da pirâmide, que ela está menor do que o meio. O que que isso representa para vocês? O que que isso diz para vocês? Da gente saber que a pirâmide etária, na base dela, a gente tem. A gente não está tendo reposição de população, né? A base está começando a ficar afunilada. Aí a gente começa a ter um desenho de um peão ao contrário, né? O que é que vocês me dizem aí? Vocês entenderam minha pergunta, né?
Eita, negocinho chato. E aí, gente? O que é que essa pirâmide etária aí, com essa base, parecendo um peão ao contrário, ela nos diz? Oi, Vitória. É tão ruim você ficar mandando chat. O que é que essa pirâmide etária está nos dizendo? Porque, assim, eu falei que essa população que estava na, nas primeiras idades na pirâmide passada, essas pessoas já estão com 10 anos de idade. Então, elas se deslocaram. E hoje, 11 anos depois, essas pessoas se deslocaram de novo, né? Isso é óbvio, né? Pessoa que tinha 10 anos em 2010 está com 21 em 2021, né? E aí, só que o que foi que eu falei? Que não está havendo uma reposição da população, ou O seja, profilismo do cara é então, eu vou comer e já eu volto. hum, o que eu estou falando é que não está havendo uma reposição da população, certo? Não está havendo essa reposição. As pessoas, elas não estão, né, compondo mais as primeiras idades. E aí a pirâmide, ela começa a ficar gordinha, né? Ela começa a ficar parecendo um peão ao contrário. Por quê? O que que isso nos diz? O fato de essa representatividade das primeiras idades estar menor. O que que isso nos representa? O que que isso nos fala? Só olhar o gráfico, minha gente. Qual o problema, né? Que a gente está enfrentando nessa, nessa pandemia. Nessa pandemia não, nesses últimos anos, né? Vocês estão lendo, e eu falo vocês jovens, não vocês dessa turma, não vocês alunos do sétimo ano, vocês estão lendo cada vez menos. E pelo fato de vocês estarem lendo cada vez menos, né, vocês não conseguem interpretar direito as coisas. Porque, assim, é fácil eu dizer que é porque está havendo menos nascimentos. Mas para isso eu preciso de uma interpretação do gráfico, daquilo que está posto para mim visualmente. E aí está faltando uma interpretação de texto. E aí eu vejo isso muito claramente quando eu faço uma pergunta na prova e vocês vêm me perguntar e eu respondo a mesma coisa que já está lá no enunciado e agora dessa vez vocês entendem. Ou seja, é uma insegurança naquilo que está lendo, sabe? É muito fácil a gente dizer, gente, que a pirâmide etária ela tá começando a ter esse formato porque está nascendo menos pessoas e não está havendo uma reposição desse pessoal aí. Não estão havendo nascimentos na mesma proporção que aconteciam antigamente. Porque se está havendo deslocamento, né? Essas pessoas estão envelhecendo, elas estão se deslocando na pirâmide etária. Mas a base está começando a afunilar. Por quê? Porque a taxa de natalidade está menor. Só que aí a gente está lendo cada vez menos, né? E a gente não consegue interpretar algo tangível assim, não consegue visualizar algo dessa forma. Gente, cuidado, muito cuidado com isso. Parem de gastar tanto tempo em redes sociais, em jogo. Eu jogo videogame também, eu uso redes sociais também, mas eu leio bastante. E esse tipo de interpretação é justamente um resumo disso. Eu tive uma professora que Eu não falou leio, para não. mim. Eu odeio Eu ler, a tive pior uma, coisa não é. eu tive uma professora que dizia para mim, né? Muito bom você ter falado isso bem na hora que eu ia falar isso, né? Que ela disse que não lê vegeta na vida, né?
Quem não lê só passa pela vida, não aprende nada, não produz, não, porque é a leitura que faz a gente ver o mundo de uma outra forma, né? E eu não estou falando ler romance, ler qualquer coisa, gente. É procurar ler um jornal, procurar ler uma notícia, procurar ler um gibi, uma literatura, né? Um livro acadêmico, né? Vocês estão com tamanha preguiça de leitura e chega ao ponto de vocês me pedirem as páginas ao invés de olharem no sumário do livro pelo capítulo, que me deixa bastante preocupado enquanto professor que não está aqui apenas para passar um conteúdo, mas para transformar vocês. E vocês precisam se ligar mesmo, porque leitura é fundamental para vocês, para todo mundo, na verdade, né? Eu também não gostava de ler, não, minha gente. Eu tive que aprender na marra. Ler não é bom, ler é necessário. Vamos lá para nossa revisão, né? Vou apresentar aqui a tela. Revisão segunda unidade, sétimo ano. Essas três questões aqui eu vou modificar um pouquinho elas. Essa é a revisão do simulado que eu fiz para vocês. Só que eu vou modificar um pouquinho. O golpe tá aí, cai quem quer. Né, tio? O povo tá querendo dar golpe em minha avó, dizendo que é da Viva. Pedindo o dado dela do cartão pra fazer recarga. Aí eu desliguei na cara e falei assim, vá pra lá, seu golpista de prisão. Eu sei que é errado, mas você também, você fez coisa certa, por isso que tá aí. Aí eu falei assim, vá tomar em tal lugar. Aí ficou lá reclamando, desliguei.
Eita, foi mal. Gente, é para copiar a revisão, tá? Não sei se vocês estão ligados aí. Uhum. Aqui, ó. Professor, que barulho é esse? Foi eu. Posso copiar? Sim. Mas eu Até tenho Não, aqui, medo. Giovana. Eu vou Não, dar um é, jeito de você copiar, mas vai eu olhar e vou. você vai tirar o print com sua cabeça. Aperta as duas orelhas e vai lá, sai o print. Professor, que esse São João vai ser legal. quer? Será que esse São João vai ser legal? Com certeza não. Não. Ô, tio, não me diga essas coisas não, que eu tava. Porque todo São João eu ia pra o sítio. Porque minha bisa, ela morava no Riachão, no povoado de Riachão do Rodanço. Conhece o Ralinho? Ó, que pergunta interessante, né? Como nós podemos verificar numa pirâmide etária Não sei. Pegando a foto e guardando na memória. que a Pé está é fácil, mas é bem interessante essa questão. Pronto. Diminuir um pouquinho o zoom. Tá aí. Copiem. Amanhã a gente vai fazer a correção. Um momentinho.
minutinho. Se alguém já for respondendo agora, tiver dificuldade, pode me falar, tá? Tio, descobri que agora eu tenho padrasto. Com raiva. É o ciclo da Tio, vida. ô tio, você soube que qual é o nome? Juliette perdeu o Instagram dela? Não. Depois pesquise e perdeu. O Whindersson Nunes tá muito acabado, que ele não posta mais nada. Ô tio, dá pra baixar? Baixar o quê? Aí o negócio. Abaixar? Ai, o negócio. Mas tá a tela toda. Vou abaixar mais pra quê? Já não tem mais nada lá embaixo. Só isso um pouquinho. 10 Então, questões. enquanto isso, eu vou ficar mexendo no Instagram. Você já copiou? Professor, tenho certeza que ela tirou print. Já tava mexendo no Instagram mesmo. Pode Não, continuar. tio, eu fiz tudo, é sério, sem brincadeira. E por que você não já começa a responder? Porque eu tenho certeza absoluta que você não responderia de hoje para amanhã. Ai, tá com a preguiça. Existe tempo para tudo, Giovana. Tempo para tudo. Inclusive para não fazer nada. Nesse momento Como você assim? está estudando. Tempo pra não Não, fazer nada. eu vou tentar responder, tentar. Nossa, se tentar de Giovana, o professor esquece. Ô tio, mal o João Guilherme me conhece. Imagina ele me conhecendo. Porque o professor entrou na escola faz pouco tempo, né? Desde o começo do ano, já tá no meio, mas é pouco pra me conhecer, todo mundo já me conhece. Já conhece minha personalidade tudinha. Né não, professor? É, né? O professor é. Eu sou muito solta. Só quero que vocês sejam melhores. E aí eu fico possesso quando eu vejo que vocês não estão sendo. Vocês sabem, né, que professor tem um pouco de pai, né? E de mãe, no caso das professoras. É o quê? Que professor tem um pouquinho de pai e de mãe. Se preocupa com o futuro de vocês. O que é que vocês vão fazer quando vocês tiverem a idade da gente? O que é que vocês vão fazer quando vocês tiverem 26 anos? Será que vão estar trabalhando? Será que vão estar estudando? Ou será que não vão lembrar de absolutamente nada que vocês aprenderam? Porque vocês não, na verdade, não Professor, aprenderam, né? não sei. Então, isso é uma Eu quero preocupação ficar constante do rico. professor e da Ficar pra professora. lá, né? A gente quer muito que vocês entrem em uma carreira acadêmica, que vocês se formem em qualquer coisa, que vocês sejam bons profissionais, que vocês tenham um pensamento crítico para defender os valores que vocês acham corretos, que vocês saibam voltar, que vocês saibam ler uma notícia e entender o que se passa por trás, muitas vezes, daquele evento. Só que para isso vocês precisam dar atenção a esse momento, né? Só que como vocês são muito jovens, vocês não dão a devida importância, né? E esse é um grande risco. Porque pelo fato de vocês serem muito jovens, muita coisa distrai vocês. E esse é um momento justamente muito crucial e muito especial. Eu me lembro
E quando eu entrei na universidade, eu não sabia nada, eu me sentia um nada. Porque eu não sabia, eu tinha me formado em 2011 e entrei em 2016 e eram 5 anos de sem estudar, né? E os meninos e as meninas que estavam comigo, os meus colegas, estavam afiadíssimos, né, no conhecimento. O professor para fazer uma pergunta de geografia geral e ele já respondeu na lata, né? Porque tinham acabado de sair do ensino médio e eu estava lá atrasadíssimo, né? Porque tinha 5 anos que tinha estudado e não sabia porcaria nenhuma mais. Mas eu me lembro, né, de muita coisa que eu aprendi na escola, de conceitos que eu levo para a vida. Um deles é de ser responsável, de não colar, de ser honesto comigo mesmo. Eu nunca colei, não, por exemplo, né? Um exemplo disso aí. Nunca tirei nota excelente também, né? Sempre fui um aluno que preferiu tirar nota mediana do que tirar nota alta Como colando. assim, nota mediana? Na média? Sim, Tipo 7, 8? tipo 6, 5. Eu sempre fui um aluno que tirava notas assim, mas tirava notas assim porque eu não colava, e aí os meus colegas colavam e ficavam com nota maior do que eu ficava tirando onda comigo, né? Que eu era besta, que eu era não sei o quê. Só Que que era quando eu fiz o besta. Enem, eu não podia colar, né? Quando eu fiz o Enem, eu não podia. Mas você Quando. tirou nota mediana no Enem também? Não, no Enem eu passei, né? Passei em primeiro lugar da minha cota em geografia. Quando eu fiz o processo para a escola, né? Eu não colei, né? Eu tive que ir lá e mostrar o que eu sabia. Então, nem sempre as práticas ruins que a gente tem na escola a gente copia, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa, para você entrar na empresa, você precisava fazer alguns testes de matemática, de português, e um teste, pra vocês terem uma ideia aí, era você falar a palavra problema. Você tem que falar a palavra problema. Isso parece uma coisa muito besta. Oxente, falar a palavra problema, mas muita gente reprovava porque falava problema. Muita gente falava errado. E aí a pessoa vazava. Porque tinha que Eita, a falar pessoa problema. se quiser problema, reprovava? Sim. Porque se o cliente geralmente ligava com um problema. E para você dizer eu entendo o seu problema, eu vou resolver o seu problema, você precisa falar corretamente. Imagine a confiança que um cliente vai ter em ouvir problema. É, problema pra mim é PROBLEMA. Sim, todo mundo sabe como se escreve. Mas será que todo mundo fala certo? É a mesma coisa de registro, né? Vou fazer aqui o seu registro. Não sei de onde acharam esse Z, né? Ou esse S. É registro, com G, né? Professor tem registro que é com X, né? Registro, carioca. Meu sonho é ser policial, mas para isso precisa estudar muito. Então, vamos lá, Nicole. Ah, Uma coisa. professor, se eu te Vou falar lhe dizer, que eu vou não lhe dizer, tenho sonho, até porque eu não vou alcançar ele. vou lhe dizer um negócio, Nicole, que você vai gostar bastante. Eu sou professor de carreira policial. Eu dou aula para concurso e nesse momento eu estou dando aula para PM de Alagoas, para o Corpo de Bombeiros de Alagoas, para a Polícia Civil de Alagoas e para a Polícia Penal de Alagoas. Então, ele trabalha em todas as polícias de Alagoas, resumindo. Todas essas carreiras policiais, aí, carreiras militares, né? Porque bombeiro não é um policial, mas é um militar. Todas essas carreiras policiais e militares que eu acabei de falar, que eu estou dando aula, qual é o assunto de geografia que cai no concurso? Geografia mundial, que é a que a gente aprende no nono e no oitavo ano. Geografia do Brasil, que é o que vocês estão aprendendo agora. E no caso de Alagoas, geografia de Alagoas. Geografia de Alagoas ninguém vai aprender na escola. Então essa carga não cai na gente.
né? A gente não pode ter a culpa de, poxa, eu nunca estudei geografia de Alagoas, vou precisar saber agora. Para isso que serve o professor de cursinho, que no caso sou eu, para tentar dar uma explicada e tal, que eu também aprendo, né? Antes de eu passar, eu aprendo também. Mas geografia do Brasil é um conteúdo que cai muito. E é um conteúdo que vocês estão aprendendo em sétimo ano. Aí passa pelo sétimo ano, não dá a mínima, só porque está atrás de uma tela de computador. Nossa, Não professor dá a mínima. bonitinho. Quando chegar nos próximos 10 anos que for fazer um concurso de carreira policial, não estou falando de você diretamente, tá, Nicole? Estou falando, dando um exemplo aqui. Quando chegar na hora da prova de carreira policial, tem que pagar R$ 600 num curso de para concursos e muitas vezes não vai aprender porque o conteúdo é dado em um mês, 2 meses, uma coisa que vocês aprenderam em 3, 4 anos. Então não tem como aprender tudo. Eu tenho um aluno que ele trabalhou comigo e ele está assistindo minhas aulas, né, porque é online, e ele chegou para mim e disse bem assim, professor, o senhor dá uma aula de 50 minutos. Quando o senhor está no minuto 10, eu estou lembrando de tudo, mas quando o senhor está no 50, eu não lembro do que o senhor estava falando no 10 mais. E aí é onde a gente encontra a necessidade das pessoas. Por que ele não está conseguindo lembrar mais? Simplesmente porque ele não tem embasamento. O embasamento é feito justamente do período escolar. Se Verdade, a gente não tiver embasamento, a gente não consegue aprender uma coisa de uma hora para outra. Não existe. Que seria embasamento, professor? O estudo? Embasamento é isso, é você lembrar, por exemplo, você não precisa lembrar exatamente o que é uma mortalidade infantil, por exemplo. Mas você pode lembrar vagamente que a mortalidade infantil é um indicador de morte relacionado a crianças. E aí daí você já consegue lembrar, tem um embasamento. Você não precisa aprender exatamente quantos por cento tem de pessoas de 30 anos, quantos por cento tem de 31 anos, mas você pode aprender a identificar isso numa pirâmide etária. Se você aprender a identificar isso numa pirâmide etária, você consegue responder uma questão. Porque as questões, elas dão isso para você. Elas dão a pirâmide e pedem que você olhe ela e leia ela. Você não precisa saber, por exemplo, exatamente quantos por cento nós temos, né, por exemplo, de taxas de natalidade. Mas no sétimo ano, a gente aprende que a taxa de natalidade desce com o passar dos anos, justamente devido à inserção do mercado de trabalho da mulher, né? E aí as nossas bisavós, nossas avós, nossas mães e nós, no caso das mulheres, estão tendo cada vez menos filhos. E a gente consegue perceber isso. Então, isso é embasamento. É você não saber de tudo, mas você lembrar de algo porque você deu atenção na idade escolar. Então, é por isso que eu fico tão chato quando eu falo dessas coisas para vocês. Eu não sou esse cara chato, mas eu tenho que ser chato às vezes para ver se vocês acordam, né? E Nicole, você pode ser sim uma policial, não é difícil. Ou em Alagoas, por exemplo, abriu a Polícia Penal, que é uma polícia lá especializada em aplicação de medidas penais, e a maioria das vagas eram destinadas a mulheres, são destinadas a mulheres, né? Porque não aconteceu ainda. Então, dá para você ser o que você quiser, basta você dar a devida importância a isso. E aí você sabe agora, nesse momento, que a maioria das carreiras policiais, se não todas, pedem que você saiba geografia do Brasil. E nesse momento você está aprendendo geografia do Brasil. Então, o estudo começa de agora. O foco começa de agora. Belezinha? Espero ter ajudado vocês. Faltam 2 minutos para a aula acabar. Quem não tiver copiado ainda, tirem um print aí, uma foto, batam um retrato, como diziam os antigos. E já já a gente termina a nossa aula.
Meninos e meninas, espero que vocês tenham copiado, printado, batido um retrato aí Pintado, inclusive. da revisão. É, na próxima aula, que vai ser amanhã, no quarto horário, né, de 9h30 a 10h20, nós faremos a correção da revisão e, consequentemente, nos prepararemos para a prova, que será quase que idêntica à revisão. Beleza? Beijo para vocês. Ah, prof, só uma perguntinha a mais. Liga aí. Seu filho já parou de chorar? Já tô dormindo. Ah, tá. Tchau, professor. Tchau, até amanhã. Tchau. Até. Ai, ai. Eu gosto da profissão ser policial, mas eu não gosto porque eles matam as pessoas. Muitas vezes, às vezes por engano e tal, mas pelo menos eles protegem a gente nessa vida.